Gente, primeira parte aqui, a gente já fez esse exercício, tá? Em outras listas já foi realizado, aparece inclusive eu resolvendo exercício com vocês em Dev, né, em linguagem C. Mas como ele é um exercício tipo aqueles mitos, assim, da área de informática, é só um pouquinho que eu tô cheia de roupa, a gente começa, mesmo dando aula sozinha, aqui, dá calor, né? Porque daí começa a se agitar, pronto, não tenho calor, deixa eu tirar, pronto, ok. Então, o exercício do fatorial, aquela coisa da informática que vai aparecer em tudo que é livro, né? Primeiro, só lembrando a ideia do que seria um fatorial na matemática. Quando a gente está falando na matemática, calcular o fatorial do 5, a gente está falando isso aqui, né? Lembra na matemática aparecia esse ponto de exclamação como um símbolo da ideia do fatorial, né? Que era o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como era feito esse cálculo, né? 5 vezes 4, 20, é o produto, né? De todos os números do próprio até o 1. 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120, resultado final, ok? Essa é a ideia do cálculo do fatorial para qualquer número que seja digitado. Isso é uma pérola dentro da ideia de programação, né? Veja o que a gente precisa aqui. Eu preciso que o usuário informe qual número eu vou calcular o fatorial. E a partir desse número, eu que vou realizar esses cálculos aqui. Olha a ideia. Se a pessoa digitar 10, ela vai calcular o fatorial do quê? Do 10 até o 1. Tá aqui, né? Com essa ideia aqui. Digitou o fatorial de 5, é do 5, é o produto, né? De 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, do número que foi digitado até 1. Claro que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. No final não vai dar diferença, nem precisaria multiplicar por 1. Ok? Mas é essa ideia que a gente vai utilizar. Então, pensando que eu vou ter uma variável lá que eu vou chamar de num, uma variável simples, que vai ser armazenada aqui o número que eu desejo calcular o fatorial. E depois eu vou ter uma variável, por exemplo, fat lá, que vai me dar esse resultado. Então, supondo que aqui a num seja a entrada de dados e aqui a saída. Quando eu digo entrada de dados, o usuário vai me informar qual é esse número. Por exemplo, eu quero que ele calcule o fatorial de 5. O meu algoritmo vai fazer esse cálculo aqui, para que depois possa, como resultado de saída, emitir o 120. Ok? Então, fazendo em essas ideias aqui, né, passando para a linguagem Portugal, pseudocódigo, tá? Não vai estar em linguagem alguma, vai estar em Portugal. Então, aqui, algoritmo. Vou chamar de fatorial. Área de variáveis. Por enquanto, eu detectei uma variável ali chamada num e uma variável fat. Pode ser que eu precise de mais alguma no decorrer. Por enquanto, essas duas. Então, variável num, vírgula, fat. Gente, a ideia dentro da matemática é de fatorial com números inteiros, né? Então, não preciso declarar como sendo real, vou deixar como inteiro. Eu consigo sempre estar quebrando as coisas aqui. Mas não quebrei, só bati. Num e fat, nesse momento, quer dizer que eu reservei um espaço na memória, eu não tenho esse 5 nem o 120, é como se eu estivesse reservando um espaço na memória para armazenar essas duas variáveis, ok? Início. Eu vou colocar uma mensagem para o usuário informar qual é o número que ele quer calcular o fatorial. Então, eu vou colocar lá um escreva, digite o número. Ok? Só isso. Gente, aqui, entre aspas, no comando escreva, você pode escrever o que você bem entende. É a mensagem que vai ser exibida na tela, tá? E leia, agora sim. Eu estou recebendo a ideia do leia, é a ideia de que eu estou recebendo do teclado alguma informação. Nesse caso é do teclado, né? Poderia ser de outras formas. Vou guardar dentro da minha variável num. Supondo que nesse momento o usuário bonitinho da mãe digitou 5. Minha caneta azul, como vocês percebem, tá sumindo. Digitou 5 ali. Tá, agora eu preciso começar a fazer o cálculo, ok? O cálculo do fatorial.
Repare que esse processo aqui de multiplicação, eu vou pegar o próprio resultado 5 que foi digitado e vou multiplicar pelo 5 menos 1, ok? Que ele vai estar diminuindo sempre, né? Ó, vai ser 5 vezes 5 menos 1 vai dar 4. Depois 5 vezes o 4, que vai ser daí, né? Menos 1, que vai ser 3. Concorda que ele vai estar diminuindo aqui? Ele vai estar indo até 1. Vou estar fazendo um laço de repetição para que ele multiplique e também diminua esse valor aqui. Ele começou valendo 5, mas ele vai até 1. Olha a ideia aqui, ó. Enquanto, porque serão feitas várias multiplicações, enquanto essa variável num aqui minha for maior ou igual a 1, faça. Qual que é o valor que ela iniciou? 5. Ela vai fazer esse processo enquanto num for maior ou igual a 1. Se for menor do que 1, vai cair fora. E olha o que vai estar acontecendo aqui. Num recebe num menos 1. E vai ter um fim quanto aqui. Por enquanto, só entenda essa parte aqui. Daí a gente já vai criar o resto. Olha essa área aqui, ó. Enquanto, tem um fim quanto aqui. Vamos entender só esse processo para ver o que vai estar acontecendo. Supondo que aqui, então, digitou 5 no num, ok? Variável num aqui, vamos supor que digitou 5, eu quero fatorial de 5. Enquanto 5 é maior ou igual a 1, ele entra aqui. Ele vai executar uma linha, a gente já vai colocar, mas só para entender o que vai fazer esse processo aqui do num. Num recebe num menos 1. Num que estava valendo 5 vai estar valendo 4. Ele volta. Volta porque é um laço de repetição. Obrigatoriamente ele vai estar voltando. 4 é maior ou igual a 1, verdadeiro. Ele executa essa linha. 4 menos 1, 3. Volta. 3 maior ou igual a 1, verdadeiro. Executa essa linha. Variável num recebe 3 menos 1, 2. Executa. 2 maior ou igual a 1, verdadeiro. Num recebe 3 menos 1, 1. Executa. Ainda é verdadeiro. Variável num recebe 1 menos 1, 0. Daí, quando ele for voltar, 0 é maior ou igual a 1, falso, cai fora. Ok? Olha o processo que ele fez, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Só que não multiplicou ainda. Agora vem o processo da multiplicação. Ok? Eu fiz o processo até 1. Agora vamos multiplicar isso aqui. Quando ele entrou aqui, então, a primeira vez... Cadê meu apagador? Tá aqui. Tá aqui. Meu 5 tá valendo, meu num tá valendo 5, ok? O que eu preciso pegar aqui? Eu preciso ter a minha variável fatorial, que pela primeira vez ele vai pegar o quê? Gente, o resultado, ele vai acumular, né? Ele vai acumular, por exemplo, o resultado de 5 vezes 4 dá 20, daí ele pega o próprio 20 e multiplica por 3. Então, a primeira vez o próprio valor do FAT vai ser o 5, né? Ele vai estar recebendo o próprio número, por exemplo, ali que foi digitado, ok? E como ele vai receber o valor dele próprio, olha o que eu estou falando, como ele vai receber o valor dele próprio, né? Ele vai acumular e é uma multiplicação. O que vai ser feito antes aqui? Eu vou inicializar minha variável FAT com valor 1. Por que valor 1? Porque quando, é uma das formas, tá, gente? Não é a única. Porque quando eu inicializo a minha variável FAT com valor 1, quer dizer que qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Sabe que nem as variáveis de somatória, a gente começa com 0. Porque qualquer número ao ser somado por 0 é ele mesmo. Entendeu? Então aqui começou em 1. Quando chega aqui dentro, eu vou pedir para que a minha variável FAT receba ela mesma. Quanto vale ela mesma? 1 vezes a minha variável num. Só isso. Primeira vez ela está valendo 1. Eu digitei na variável num 5, por exemplo. Chegou aqui, 5 é maior ou igual a 1, verdadeiro. FAT recebe FAT, que está valendo 1. FAT vezes 5, vezes o num, né? 5. Veio 5 para cá. Num recebe num menos 1. Num vai para 4. Voltou, 4 é maior ou igual a 1, verdadeiro.
FAT recebe FAT, opa, FAT tá valendo 5. 5 vezes num, 5 vezes 4, 20. Num recebe num menos 1, 3. Voltou, 3 maior ou igual a 1, verdadeiro. FAT recebe FAT, que está valendo 20, vezes num, que está valendo 3. 120. Desculpe, olha o cálculo, gente, por Deus. 3 vezes 20 é 120, né? 3 vezes 20 é 60. Num recebe num menos 1, 2. Volta. 2 maior ou igual a 1, verdadeiro. Então, aqui, 60 vezes 2. 60 vezes 2, agora sim, 120. Num recebe num menos 1, 1. Volta. 1 maior ou igual a 1, verdadeiro ainda. FAT recebe FAT, que é 120 vezes 1. 120. Num recebe num menos 1, 0. Ele volta, 0 maior ou igual a 1. Falso, caiu fora. Opa, produziu o resultado ali, 120. Gente, perceba um detalhe aqui, ó. Repara que no último processo, que tá certo, né, ó, pela ideia do fatorial, mas ele vai multiplicar 120 por 1, por ele mesmo. Nesse caso, nem precisa, né? O que dá para ser feito? Eu não preciso fazer com que vá até 1. Enquanto for maior que 1. Não é porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não teria nem necessidade de ter o igual aqui, ok? Depois que acabou, a única coisa, escreva o fatorial é e a minha variável FAT. Gente, daria para otimizar esse exercício, tá? Eu tentei fazer de uma forma didática, não quer dizer que é a única maneira, ele tem outras formas. Eu vou fazer para vocês agora a ideia usando função e depois usando vetor, função com vetor. Porque esse algoritmo aqui, se for passar para a linguagem, ele vai calcular quantos fatoriais? Um número só. Eu executo, digito um número e ele calcula. Fatorial de 4. Fatorial de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Ele dá o resultado 24. Uma vez. Quero executar de outro número, vai ser outra vez. Ok? Beleza? Valeu.